tudo bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui, mais uma aula, e hoje a gente vai falar sobre direito penal. Direito penal é um ramo do direito público interno que estuda o quê? Isso, muito bem. Estuda o ius puniendi estatal, estuda o direito de punir do Estado que decorre da prática de infração penal. Então, olha, o direito penal é um dos ramos do direito público, o que significa dizer que o direito penal faz parte do direito público. O direito como um todo, a ciência jurídica chamada direito, ela vem para regular os comportamentos, as condutas, né? O convívio social, para que ele seja o quê? Harmônico. Nós, seres humanos, somos seres, além de sociais, somos seres conflituosos e por isso precisamos de normas para regular o convívio. E o Estado, por sua vez, ele cria algumas normas para regular o convívio. Essas normas são chamadas de normas o quê? Jurídicas ou direito, beleza? Eu sei que nós temos N normas que não fazem parte do direito, são chamadas normas morais. Aquelas que você tem que cumprir, mas não são impostas por quem? Pelo Estado, beleza? Agora, dentre as normas impostas pelo Estado, que são chamadas normas jurídicas ou apenas direito, a gente as encontra de forma una e sistemática. Então o direito ele é uno e indivisível, mas no plano didático nós fazemos uma divisão do direito em público e privado. Agora eu pergunto, qual é o critério diferenciador? Dentre os critérios apresentados pela doutrina, um que prevalece é a preponderância do interesse, é a prevalência do interesse. Então olha, se nas normas eu encontrar uma preponderância, uma prevalência do interesse do Estado, eu chamo de ramo do direito o quê? Público. Agora, se eu encontrar uma prevalência do interesse dos particulares, aí eu chamo de ramo do direito o quê? Privado. Notem que eu não estou falando que é apenas, exclusivamente, interesse dos particulares. Por quê? Porque é o Estado quem cria a norma, então ele tem interesse naquela norma, beleza? Agora, prepondera o interesse das partes no ramo do direito o quê? Privado. E o direito público, como ele estuda o Estado, né, em si, enfim, então o direito penal, ele faz parte do ramo do direito o quê? Público. Por quê? Porque o direito penal, ele estuda o direito de punir do Estado. Ou seja, se ele estuda as regras que limitam, regulam o ius puniendi estatal, então o direito penal faz parte do direito o quê? Público, beleza? E é público interno porque regula o direito penal interno ao Estado que brasileiro, beleza? Agora, muita atenção que o objeto de estudo do direito penal é o ius puniendi estatal que decorre da prática de infração penal. Então a gente estuda dentro do direito penal normas que podem se apresentar por meio de regras ou princípios, tá? As regras são normas mais palpáveis, mais concretas, né? Por exemplo, um tipo penal incriminador é uma regra, beleza? Agora, princípios são aquelas normas mais nucleares, que estabelecem o quê? Uma diretriz para as demais normas, inclusive, tá? Então, olha, nós temos princípios e regras que são estudados pelo direito penal, princípios esses e regras essas que a gente vai chamar genericamente de normas que limitam, regulam o ius puniendi do Estado, que decorre da prática de infração penal. Eu sei que você estuda no direito administrativo, o direito de punir do Estado, que decorre, por exemplo, de uma infração administrativa, tá? E lá o Estado também tem direito de punir. Agora aqui a gente está falando de infração que? Penal, beleza? E a infração penal, ela se divide em duas espécies, que é o que a gente vai ver a partir de agora, tá? Então, a infração penal é objeto de estudo aqui, né, do direito penal. Por quê? Porque é da infração penal que nasce o ius puniendi do Estado. Então, a gente vai regular esse direito de punir do Estado decorrente da prática de infração penal. Olha, o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, ele nos conceitua a infração penal, dizendo que a infração penal é o crime e a contravenção penal, tá? Então a infração penal vai abranger tanto o crime quanto a contravenção penal. Eu pergunto, qual é o critério para definição lá? Isso, muito bem. O critério para definição é o critério que? Bipartido, dualista ou dicotômico. Então coloque no seu material espécies e elementos, né, das infrações penais. Vamos estudar ao mesmo tempo aqui as espécies, que é o crime e a contravenção penal, e os elementos que compõem aqui naquele critério diferenciador, tá, do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, beleza? Bem, então, inicialmente aqui, já a partir do critério
no que tange às espécies, né? Porque isso pode cair na sua prova, perguntando assim, ó, a infração penal foi conceituada conforme o critério tripartido. Não, o critério é o quê? Bipartido. Diferentemente da França. Lá na França, tem 3 espécies de infração penal. Quais são? Crime, delito e contravenção penal. Lá, o crime seria uma infração penal mais grave, o delito seria uma infração penal mediana e a contravenção penal seria uma infração penal o quê? Pequenininha, liliputiana, né? Ou seria o chamado crime anão, beleza? Agora, no Brasil, a gente não tem 3 espécies de infração penal. Aqui nós só temos o quê? 2. Então o critério não é trialista, não é tripartido, não é tricotômico. O nosso critério é o quê? Anote índice material, bipartido. O critério então aqui é bipartido. O critério não é trialista, ele é dualista. Ele é dicotômico. Dicotômico. Beleza? Por quê? Porque só temos 2 espécies de infração penal. E olha, no Brasil, o delito é sinônimo de crime. Então, falou em crime, falou de quê? Delito, tá? São tidas aqui como sinônimo. Eu pergunto, o que é o crime? O crime é a infração penal cuja lei comine pena de quê? De reclusão ou detenção. Então, para ser crime, eu tenho que ter uma pena aqui combinada. Professor, o que é combinar? Escrever, está escrita na lei, tá? Uma pena de reclusão ou detenção. Cumulada ou não com multa, mas para ser crime tem que ter uma dessas duas, tá? Então, olha, o crime, conforme o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, o crime aqui, ó, é a infração penal cuja lei comine pena de reclusão ou detenção, cumulada ou não com multa, beleza? Fechou? Então, pode ter ou não multa, cumulado ou não com multa aqui. Agora, o que é a contravenção penal? Olha, muita atenção que a contravenção penal também é uma infração penal, é uma espécie de infração penal. É a infração penal cuja lei comina pena de quê? De prisão simples e multa, prisão simples ou multa ou apenas multa. Então, a contravenção penal ela é desprovida aqui ou de reclusão ou detenção. Então, quais são as penas que você encontra aqui no critério diferenciador? Para que seja contravenção penal, tem que ter pena de quê? Prisão simples, prisão simples e multa, prisão simples ou multa ou apenas o quê? A multa, beleza? Então, essas são as sanções aqui previstas na Lei de Introdução ao Código Penal para a contravenção penal. Então, de novo, para que seja contravenção penal, a infração penal tem que combinar. O que é combinar? Escrever lá no tipo penal, no preceito secundário, né? Prisão simples e multa, prisão simples. Ou multa, ou apenas o quê? Multa, beleza? Fechou? Vamos ver se vocês entenderam. Se tiver escrito assim, ó, matar alguém, pena, reclusão, 6 a 20 anos. Crime ou contravenção? Crime, porque reclusão, tá? Agora, segunda pergunta. Matar alguém, pena, detenção, 6 a 20 anos. Crime ou contravenção? Crime, porque tem pena de detenção. Agora vamos lá. Mesma conduta. Matar alguém, pena, prisão simples, 6 a 20 anos. Contravenção penal. Por quê? Ah, professor, mas a pena é a mesma. Olha, não tem nenhuma regra falando do limite aqui de pena, mas eu sei que tem um limite de execução na Lei de Introdução ao Código Penal, que a pena de contravenção penal, né, que é a pena de prisão simples, será executada no máximo quanto tempo? 5 anos, tá? Enquanto a pena privativa de liberdade do crime, né, que é a reclusão da detenção, tem um máximo de execução de 40 anos. Era 30, pacote anticrime mudou, né, para 40 anos de execução. Fechou? Bem, pessoal, então olha, muita atenção aí, que se tiver prisão simples, em que pese aqui a pena ser alta, né, no meu exemplo, a natureza da infração de quê? Contravenção penal. Então vamos lá, matar alguém, pena, multa. Se for infração penal e vier apenas multa, é o quê? Isso, muito bem, contravenção penal, beleza? Então o critério aqui seria a natureza da pena. Agora, muita atenção, que existe um crime e a natureza jurídica dele é de crime, não é de contravenção penal, mas o STF disse o quê? Quem que pese não encaixa aqui no critério previsto no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal,
a natureza jurídica de crime. Qual? Isso, muito bem, o artigo 28 da Lei de Drogas. Então vamos anotar uma observação aí, né, no seu caderno, observação. Então, ó, o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, né, que é a famosa Lei de Drogas, ela estabelece a conduta de posse de drogas para consumo pessoal. Quais são as condutas desse tipo penal aqui? Isso, adquirir, o que mais? Guardar, trazer consigo, transportar ou ter em depósito. O que? Droga. Em desacordo com a determinação legal regulamentar para consumo próprio, para consumo que pessoal, beleza? Então, é o crime do usuário? Isso, muito bem. Só que usar drogas não é crime. Ter usado drogas não é crime. É crime você adquirir, trazer consigo, guardar, ter em depósito ou transportar droga para consumo que pessoal. Então, você tem que encontrar a droga para fazer, inclusive, o que? O exame. Agora, ter usado droga, se ele afirma isso, não há falar em crime aqui, beleza? Então, o crime, a gente chama crime do usuário, mas usar drogas, lembrando aí, ou ter usado drogas não é crime. O que é crime? Isso, muito bem, é ter, trazer, guardar, beleza? Eu pergunto, quais são as sanções aplicáveis aqui ao artigo 28 da Lei de Drogas? Muito bem, nós temos aqui as seguintes sanções. Então, ó, a gente já viu a conduta, vamos analisar agora as sanções, as penas, tá? Lembrando que o direito penal, ele trabalha com duas espécies de sanções. Quais? A pena e a medida de segurança, tá? A pena é aplicável ao imputável e a medida de segurança ao inimputável. A pena pode ser privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa. Agora, a medida de segurança consiste em um tratamento psiquiátrico, né, médico, que se divide em internação ou tratamento o quê? Ambulatorial, beleza? Bem, então vamos lá. Então, se eu estou falando de crime aqui, então as sanções são o quê? Penas, tá? E quais são, então, as penas aqui para o artigo 28 da Lei de Drogas? Nós temos basicamente 3 penas. Quais são elas? Nós temos a advertência, e olha, não é qualquer advertência, advertência sobre o efeito da droga, tá? O que mais? A prestação de serviços à comunidade, prestação de serviços à comunidade, e a terceira aqui, que é a medida educativa de comparecimento ao curso ou programa educativo. Lembrando que essas duas de baixo aqui, ó, elas são aplicáveis, né, ao artigo 28 com um prazo até 5 meses se o agente for primário, até 5 meses se o agente for primário, ou até 10 meses se ele for reincidente, tá? Então, se ele for primário, até 5 meses. Se ele for reincidente, até 10 meses. Lembrando que o juiz pode aplicá-las isoladamente ou cumulativamente, inclusive podendo substituí-las, tá? Agora, no caso da substituição, tem que oportunizar o quê? O contraditório, porque ele tem que ouvir o MP e a defesa, tá? Beleza? Bem, agora, por que eu falei dessas penas aqui? Muito bem, porque eu queria que você visualizasse que não existe aqui nem pena de reclusão, nem detenção e nem o quê? Prisão simples e também não tem multa. Ô professor, mas eu vi já no artigo 28 que o juiz pode aplicar uma multa se o réu descumprir as penas que lhe forem impostas. Beleza, mas a pena lá então, não, a multa lá, perdão, a multa lá não seria uma pena, seria uma medida para forçar, para obrigar o réu a cumprir a pena. Inclusive, a pena lá, ela não pode ser, a multa lá não pode ser aplicada de forma direta. Primeiro, o juiz aplica uma admoestação verbal, que é uma advertência, né? E caso o réu não cumpra, aí sim ele pode aplicar o quê? A multa. Mas a multa lá não tem natureza o quê? De pena. A multa é uma medida para obrigar o réu a cumprir o quê? A pena, beleza? E qual que é a pena? Advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a curso ou programa educativo, belezinha? Bem, pessoal, então não temos aqui nem reclusão, nem detenção, nem prisão simples e nem multa. E se não temos nenhuma daquelas ali, você consegue encaixar essa conduta ali? Eu também não, tá? Então não seria, pelo critério do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, não seria crime e também não seria o quê? Contravenção penal.
Por isso que alguns doutrinadores, lá em 2006, começaram a falar que seria uma terceira espécie de infração penal. Mas em que pese a doutrina querer criar aqui uma terceira espécie ou querer encaixar uma daquelas duas ali, né, o STF bateu o martelo e disse que o artigo 28 da Lei de Drogas tem natureza jurídica de crime, tá? Então, olha, o artigo 28 da Lei de Drogas possui natureza jurídica de crime. O STF disse que não houve uma descriminalização, continuou sendo crime, em que pese não ter pena de reclusão nem detenção, continuou sendo crime. O que aconteceu? Houve uma despenalização, porque a antiga lei, a 6368 de 76, ela tipificava essa conduta aqui, esse crime aqui, e combinava uma pena privativa de liberdade. Com o advento da lei 11.343, deixou de se combinar a conduta, o quê? Uma pena privativa de liberdade. Não teve mais nem pena de reclusão, nem detenção, mas continuou sendo para o STF o quê? Crime. Então, a natureza jurídica do artigo 28, apesar de não ter a ele combinada pena de reclusão nem detenção, é de crime. Beleza? Fechou? Então, natureza criminal. Agora, pode ser que caia na sua prova, o ato infracional é uma espécie de infração penal? Não, porque a gente já viu que as espécies são crime e contravenção penal, tá? Não teria aqui uma terceira espécie. Então, vamos falar aqui do ato infracional. Ato infracional. O ato infracional, previsto no artigo 103 do ECA, né? Artigo, então, 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 104 fala o quê? Que o menor de 18 anos é inimputável. Mesma regra que você encontra no artigo 27 do Código Penal, dizendo o quê? Que o menor de 18 anos é inimputável, sendo-lhe aplicada a legislação extravagante, especial, específica, né? Que, na verdade, foi reproduzido, né, pela Constituição Federal no artigo 228, dizendo que o menor de 18 anos é inimputável, sendo-lhe aplicada a legislação específica, tá? Especial. Qual? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Estatuto vem e diz o quê? Se o menor praticar uma conduta descrita como crime ou contravenção penal, o nome dessa conduta é chamada de quê? Ato infracional. Então, o que é o ato infracional? É a conduta descrita como crime ou contravenção penal praticada pelo menor. Praticada, então, pelo menor. E quem é o menor aqui? Olha, o menor, conforme o ECA, é a criança e o adolescente. Criança e o adolescente. Beleza? Então, olha, a criança, se ela praticar uma conduta descrita como crime, matou alguém, furtou, subtraiu ali um lanche, um apontador, enfim, ele praticou uma conduta descrita como crime. Ou também por contravenção penal, vias de fato, por exemplo, tá? Perturbação da aula, perturbação do sossego do trabalho, enfim. Qualquer uma dessas condutas aqui que você encontra no Código Penal, na legislação penal ou na lei de contravenções penais, praticada por criança ou adolescente, eu vou chamar de quê? Ato infracional. Eu pergunto, criança pratica ato infracional? Pratica. Ocorre que a criança não recebe medida socioeducativa. Ela vai receber o quê? Uma medida de proteção, prevista no artigo 101 do ECA. Será encaminhada ao Conselho Tutelar e vai receber aqui uma medida de proteção, tá? O adolescente, por sua vez, se ele praticar ato infracional, ele está sujeito a uma medida socioeducativa, tá? Então, a medida socioeducativa somente é aplicável ao adolescente, tá? Professor, e o maior que praticou a conduta enquanto adolescente? Ele era adolescente, né? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ou o ato infracional no momento da ação ou omissão. E por isso, naquele momento, ele era considerado adolescente, mesmo que se torne maior posteriormente, é possível a aplicação de medida o quê? Socioeducativa. Lembrando que o ECA é aplicável excepcionalmente até os 21 anos de idade. Belezinha? Bem, então nós temos aqui, ó, a criança praticou ato infracional está sujeita à medida de proteção. O adolescente está sujeito à medida socioeducativa, tá? O adolescente, se ele for
apreendido em flagrante, será encaminhado para a delegacia. Se tiver delegacia especializada, para a delegacia especializada. Da delegacia, os autos vão para o MP, que pode ou não representar pela aplicação de uma medida socioeducativa. Quem aplica aqui, em regra, a medida socioeducativa é o juiz, autoridade judicial competente. Belezinha? Fechou? Então, eu falei do ato infracional porque pode ser que caia assim na sua prova. Ó, são espécies de infração penal. O crime, a contravenção penal e o ato infracional. Não, o ato infracional, ele não é uma espécie de infração penal, tá? É a conduta descrita como crime ou contravenção penal praticada pelo menor. Se por maior, aí sim, entra aqui na seara do direito penal e aí eu vou encontrar essas duas espécies de infração penal. Belezinha? Pessoal, então, espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula, né? Basicamente introdutório, porque a gente está falando de quê? De crime e contravenção penal, ou seja, das espécies e dos elementos da infração penal aqui, conforme o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Resolva questões sobre esse assunto. Encontro vocês numa próxima aula. Até mais e tchau!